Pessoal, então hoje nós vamos começar o estudo da variação do sinal da função do segundo grau. A gente já fez esse estudo para funções do primeiro grau. Então, eu vou começar aqui, inclusive dando uma relembrada nisso. Isso aqui, ó, é o estudo do sinal de uma função do primeiro grau, né? Então, o que eu tenho que fazer para fazer o estudo do sinal? Primeira coisa, eu tenho que analisar se essa função, no caso da função do primeiro grau, né, ela é uma reta. Preciso saber se ela é crescente ou decrescente, né? Como o a dela ali vale 1, então o a é maior que zero e a gente sabe que essa função vai ser assim, crescente. Certo? Bom, a outra coisa que eu preciso é a raiz. Para encontrar a raiz, eu vou igualar ela a zero e aqui a raiz deu menos 1. Então, essa função ela vai ficar uma função assim. Ela vai passar aqui pelo zoom, vai ficar um negócio parecido com isso, certo? Nem precisava do gráfico perfeito aqui. Na verdade, só isso aqui já... Se eu fizesse isso aqui, já serviria para nós. Ó, ela passa aqui no menos 1. Só que eu coloquei o gráfico aqui para vocês lembrarem melhor o que significa, né, o estudo do sinal. Então, aqui, ó, facilmente, né, a partir da raiz, eu consigo ver que valores, no gráfico, sem precisar fazer a conta, que valores para a direita do menos 1, né, valores maiores que o menos 1, se eu pegar aqui, por exemplo, o 1 e substituir esse 1 na função, ele vai dar um valor aqui, ó, que talvez a gente... 1 com mais 1 dá 2, né? Que tá torto aqui meu gráfico aqui, né? Mas deixa eu ver se eu consigo fazer ele bonitinho aqui, ó. Vamos ver. Ele vai passar bem certinho no 2 ali. Eu não vou conseguir desenhar bem bonitinho, mas vamos quebrar um galho aqui, ó. Ele vai passar por aqui. Certo? Só para a gente ter uma ideia. Deixa eu apagar esse laranja aqui. Então, pelo gráfico, dependendo do desenho que eu tenho, né? Se ele estiver bem feitinho, eu consigo até saber o resultado, ó. Trocando x por 1, eu vou em direção ao gráfico e ele me dá essa resposta aqui, que é o 2. Concorda? Ó, troque o x por 1 aqui, ó. 1 mais 1 vai dar 2. Então, concordo que todos os valores que estão para a direita aqui, ó, dão valores positivos. Por quê? Porque o gráfico está para cima. Sempre quando o gráfico está para cima, o resultado é que a resposta vai ser, né, o y vai ser um valor positivo, ó. Então, até quando eu mostrei para vocês, até a gente fez esse macetinho, né? Quando o gráfico está para cima, as respostas são positivas. Qualquer valor que eu substituo aqui para a direita do menos 1, dá valor positivo. Ao passo que, se eu pegar um valor aqui, ó, à esquerda, o menos 1 está aqui, né? Se eu pegar um valor aqui à esquerda do menos 1, por exemplo, menos 3, o gráfico está lá para baixo, isso significa que a resposta dele vai dar aqui na parte negativa, dá menos 2. Interessa para mim no momento saber se dá positivo ou negativo. Então, substituindo menos 3, que é um valor que está para o lado de cá, ó, como o gráfico está para baixo, eu tenho com certeza que ele vai dar um valor negativo. Então, daí nós fizemos um macetinho também, né? Gráfico para baixo dá negativo, certo? E assim por diante. Então, tá feito o estudo do sinal. Lembraram aí? Então, como é que a gente monta a resposta disso? F de x será maior que zero quando? Quando que ela dá maior que zero, né? Um valor positivo. Quando x for maior que menos 1. Ó, para a direita da raiz, né? Pronto. Quando que a função f de x me dá um valor menor que zero? Ó, quando que ela dá negativa? Quando x for menor que o menos 1. E a última situação é quando que essa função resulta num valor igual a zero? Quando que ela resulta em zero? Ó, aqui, ó. Onde ela resulta em zero? É sempre na raiz, quando x for menos 1. Então, isso aqui é o estudo do sinal, gente. Aqui, pelo gráfico, a gente já tem uma boa noção, né? Mas escrever essa parte aqui, ó, ela é interessante para a gente botar isso no papel. Certo? Isso é para a função do
primeiro grau. A de segundo grau vai ser muito parecida, né? Olha aqui, ó, nós vamos ter um negócio assim. E agora? Como é que eu faço? A função do segundo grau, ela não é uma reta, ela é uma parábola. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, né? Primeiro aqui eu vou colocar, né? O A, o B e o C, certo? O primeiro passo é analisar a concavidade. A concavidade vai ser, como A é maior que zero, né? A maior do que zero, A é 1, a concavidade dessa parábola vai ser para cima. Segundo passo é o cálculo das raízes, que foi o que eu fiz aqui, ó, na do primeiro grau, né? Ó, primeiro eu analisei se é crescente ou decrescente, que seria equivalente à concavidade, e depois as raízes, que aqui é uma só. Então, vamos fazer as raízes. Aqui, nós teremos lá x ao quadrado menos 4x mais 3 igual a zero. Então, eu vou pegar isso aqui, né? E vou igualar a zero para achar as raízes. Então, vamos lá. Primeira parte da fórmula, né? É o delta. Deixa eu apagar aqui. Então, o delta vai ser b ao quadrado menos 4ac. E escreva, gente. Toda vez que você for fazer o exercício, escreva. Dá preguiça, mas vai te ajudar a decorar essas coisas. 4ac. Daí dá 16 menos 12, que vai dar um delta 4. O que significa esse delta 4? Esse delta deu um delta maior que zero, que significa que vai ter duas raízes reais e distintas, certo? Só de olhar para o delta eu tenho que saber isso. Aqui, eu vou até tirar esse gráfico aqui que eu não vou usar ele. Segunda parte da fórmula, né? Menos delta, menos b, mais ou menos, raiz do delta sobre 2a. Fazendo a substituição, menos b, menos 4, mais ou menos 4, sobre 2 vezes o a, que é 1. Menos com menos dá mais, dá 4, mais ou menos 2, sobre 2. Então, vão dar duas raízes aqui. 4 mais 2 dá 6, dividido por 2 dá 3. 4 menos 2 dá 2, dividido por 2 dá 1. Ó, 1 e 3. Então, como é que vai ficar? Agora nós vamos fazer o estudo. Você vai simplesmente fazer uma retinha. Ó, nós vamos um negócio bem rápido, não precisa fazer o gráfico caprichado. A concavidade da parábola é para cima e ele tem duas raízes, então o desenho vai ficar assim, ó. Aqui, uma raiz aqui é 3. Aliás, uma raiz aqui é 1 e a outra é 3. Certo? E aí, o significado vai ser o mesmo daquilo que nós fizemos. Gráfico para cima, ó, até vou botar um eixo Y aqui para vocês lembrarem, ó. Está torto. Aqui está o Y, né? Se o gráfico está para cima, eu pego um valor aqui e ele vai em direção ao gráfico e a resposta vai ser positiva. Então, significa que para a esquerda aqui, ó, do 1, sempre vai dar valores positivos de resposta, que nós estamos nos referindo ao y, né? Qualquer valor menor que o 1 que eu substitua nessa função, ele vai dar valores positivos. Aqui para a direita do 3 também, ó, gráfico para cima, ele vai dar respostas positivas. Gráfico para baixo, que é esse intervalo entre 1 e o 3, está vendo que o gráfico está para baixo? Então, significa que ele vai dar respostas negativas, né? Se eu substituir, por exemplo, 0 aqui no... Cadê? 0 não, né? Se eu substituir 2, por exemplo, 2 que está aqui, né? Entre 1 e 3. Se eu substituir 2 aqui,
com certeza a resposta vai dar negativa. Eu não sei quanto, mas eu tenho certeza aqui pelo nosso estudo que ela vai dar respostas negativas, certo? Então, tá feito o nosso estudo do sinal, ó. Qualquer um que bata o olho aqui agora nesse gráfico, ó, nesse desenho, vai ter certeza que entre 1 e 3 dá negativo, para esquerda aqui, né, do 1 vai dar positivo e para a direita do 3 vai dar positivo também. Então tá feito o estudo. Agora é só montar aquela respostinha um pouco mais formal. Então eu vou escrever aqui embaixo, ó. F de x vai ser maior que zero quando? Maior que zero é positivo. Quando o x for menor que 1, né? Quem está para a esquerda é menor que 1. Ou qualquer x que seja maior que 3, né? Quem está para a direita aqui vai ser maior que 3. Entendido? Quando que ela vai dar valores menores que zero? Ou seja, quando que ela dá valor negativo? Entre 1 e 3. Então, é o 1 para cá, os valores de x no meio e o 3 para cá. Quem está para a esquerda sempre é menor. O x, que são esses valores que estão aqui no meio, ó, aqui está o x, né? Esses valores de x estão à esquerda do 3, então ele é menor que 3. Então, lembra quando a gente começou a fazer o estudo disso lá no começo do ano? Eu pedi para vocês escreverem isso justamente para você se acostumar, né? E a última coisa aqui, quando que a função f de x resulta zero? Ela dá zero nas duas raízes, né? Que foi aqui, ó. Nós perguntamos qual é o valor de x para que ela dê zero. Ela vai dar zero no 1 ou no 3. Então, aqui está uma resposta mais formal que, por exemplo, poderia aparecer no gabarito. Beleza? Então, eu coloquei aqui embaixo, ó, um pouquinho mais caprichado, a mesma coisa que eu acabei de fazer ali. E aqui, ó, eu coloquei um resumo do tudo que pode acontecer nos gráficos, certo? Isso aqui é um resuminho de tudo que pode acontecer quando a gente fizer uma função. Ó. Esta aqui, ó, esse exemplo que nós fizemos, deu duas raízes, que seria esse aqui. Ó. Aqui está uma raiz, né? Aqui está outra. Né? E aqui também, ó, duas raízes, só que a concavidade está voltada para baixo. Então, o que eu posso dizer? Olha aqui que legal esse quadrinho de resumo. Aqui, nós podemos dizer que o delta, como ela tem essas duas aqui tem duas raízes, o delta aqui é maior que zero. Quando o delta é maior que zero, eu tenho duas raízes, certo? E eu posso dizer, tá vendo que nessa linha aqui, ó, todos têm a concavidade voltada para cima? Nesta linha, todos esses com concavidade voltada para cima, a gente pode dizer que o A é maior que zero. Consequentemente, nesse aqui, o A é menor que zero. Esse aqui, ele tem apenas uma raiz. Quando que eu vou ter uma raiz? Quando o delta for igual a zero. E esse aqui, ó, não tem nenhuma raiz. Quando que ele não tem nenhuma raiz? Quando o delta for negativo, ó, quando o delta der menor que zero. Agora vamos fazer o estudo do sinal. Agora é aquele esqueminha que eu falei para vocês, que é aquele resuminho, né? Quando o gráfico for virado para cima, a parte do gráfico estiver para cima, aqui, ó, esse pedaço para cima do x, vai dar positivo. E aqui, positivo. E nesse intervalo aqui entre as raízes, né? Como o gráfico está para baixo, significa que as respostas aqui serão negativas. Aqui embaixo, ó, concavidade voltada para baixo. Aqui, ó, esse pedaço do gráfico está para baixo, então aqui vai dar respostas negativas. Aqui também. E ali no meio, entre as raízes, né? Ele vai dar respostas positivas. Como é que eu sei? O gráfico está para cima. Aqui, o gráfico inteiro está virado para a parte de cima, né? Então, aqui a raiz ele dá zero. Para a esquerda, ele dá positivo.
para a direita ele dá positivo. E aqui na raiz ele dá zero. Nesse gráfico aqui de baixo, ó, a boca está virada para baixo, né? Então, qualquer valor que eu substituo aqui vai dar negativo. Para a direita da raiz, negativo também. Só na raiz que ele vai dar zero. Certo? Esse aqui, ó, de cima. Como o gráfico inteiro, ó, tá todo ele voltado para cima. Então, quando acontecer isso, significa que qualquer valor de x que eu substitua, as respostas dele, né, o y dele, vai dar inteirinho positivo. E aqui, analogamente, né, é o contrário, né? Ó, se a concavidade está inteira para baixo, né, o gráfico está inteirinho na parte negativa, qualquer valor de x que eu substitua, as respostas vão dar negativa. Então, isso aqui é um resumo do estudo do sinal. Se a hora que você for fazer um exercício desse tipo aqui, ó, vão aparecer um desses gráficos aqui, certo? E aí eu também coloquei aqui um negocinho pronto que estava no livro lá. E vamos fazer agora este exemplo, né? É sua vez agora, você que vai fazer isso aqui. Vou dar um minutinho. Quais são as coisas que você tem que fazer, ó? Concavidade primeiro, e depois as raízes, e depois fazer o estudo do sinal, depois montar a solução. Então, vai lá. Ó, copia esse exemplo aí, ó. X ao quadrado, copia aí, ou dá um print na tela aí, ó. X ao quadrado menos 6x mais 5. Copiaram? Aí eu vou deixar no slide anterior de exemplo para vocês. Posso voltar no slide anterior aí? Copia aí, ó. X ao quadrado menos 6x mais 5. Pronto? Ó, vou deixar aqui de exemplo para vocês. Vai, manda bala aí. Vamos lá. Vou fazer esse aqui então. Então, vou começar escrevendo aqui o coeficiente A, que é 1, o B, que é menos 6, e o C, que é 5. Aí, eu preciso estudar a concavidade. Concavidade. O A aqui é maior do que zero, então concavidade para cima de novo. Agora nós vamos para as raízes. Aí, igualando ele a zero, né, nós vamos usar, como ele é completo, aqui um segundo grau completo, nós vamos fazer pela fórmula de Bhaskara. B ao quadrado menos 4ac. Então, vai ficar menos 6 ao quadrado menos 4a e c. Então, aqui vai ficar 36 menos 20, então um delta 16. Então, ele vai ser igualzinho ao anterior, né? Como esse delta deu maior que zero, delta maior que zero, vai ser duas raízes. É importante você toda vez lembrar disso, hein? Porque vão ter exercícios que vão cobrar só esse detalhe. Segunda parte da fórmula, menos b, mais ou menos, raiz do delta sobre 2 vezes a. Menos b. Então, vai ficar menos 6. Mais ou menos a raiz de 16, que é o delta. Sobre 2 vezes o a. Menos com menos mais ou menos 4 sobre 2. Então, vão dar duas raízes. 6 mais 4, 10, por 2, 5. Uma raiz é essa. 6 menos 4, 2, por 2, 1. Então, agora deu 1 e 5. Agora, nós vamos montar o gráfico aqui. Um esbocinho, né? Concavidade voltada para cima e as raízes são 1 e 5. E agora é só fazer o estudo do sinal. Gráfico para cima, positivo. Então, tudo aqui positivo. Gráfico para baixo, que é entre o 1 e o 5, negativo. Pronto. Agora é só escrever aqui o estudo, né? Deixa eu pegar um verdinho. Então, onde que o gráfico vai ser maior que zero?
maior que zero é positivo, né? Vai ser maior para a esquerda e para a direita, né? Aqui do 1, esquerda do 1 e direita do 5. Então, x menor que 1 ou x maior que 5. Onde que ele vai ser negativo? Quando que f de x será menor que zero, ou seja, negativo. Entre 1 e 5, então o x está aqui no meio. O 1 é menor que o x e o x é menor que o 5, sempre nessa ordem aqui. E quando que f de x resulta em zero? Sempre nas raízes, x igual a 1 ou no x igual a 5, né? Então, isto aqui é a resposta mais formal do nosso estudo do sinal. Declaração. Mais um aqui rapidinho para vocês fazerem, vai. Deixa eu apagar aqui. Então, faz esse aí que a gente já corrige, rapidinho. Então, vou resolver esse aqui com vocês. Rapidinho aqui. O A é menos 1, o B é 4 e o C menos 4. Concavidade. Como o A é menor que zero, a concavidade vai ser para baixo. Então, vai ser, você já sabe que ele vai ser assim. Segundo passo, vamos calcular as raízes. Então, eu vou pegar o menos x ao quadrado mais 4x menos 4 e igualar a zero. Então, vamos fazer o delta. B ao quadrado menos 4ac. Então, vai ficar 4 ao quadrado menos 4 menos 1 menos 4. Então, aqui vai dar 16, daí menos com menos mais com menos, menos. 4 vezes 1 vezes 4, 16. E aí teremos delta igual a zero. E delta igual a zero significa que eu tenho apenas uma raiz, certo? Aí você já vai montando a sua ideia na sua cabeça aí. Agora, continuando. Segunda parte da fórmula. Menos b mais ou menos raiz do delta sobre 2a. É de enjoar mesmo, moçada, mas escreve aí para não esquecer. Menos b, menos 4 mais ou menos raiz de zero sobre 2 vezes o a. Opa, só que o a é menos 1. Então, o que vai acontecer? Vai continuar menos 4 aqui, e mais 0 e menos 0, né? Ó, mais ou menos 0 não vai mudar nada. Por isso que vai mudar apenas uma raiz. Porque 4 mais 0, menos 4 mais 0 continua menos 4, né? Então, vai ficar menos 4 por menos 2. E fazendo a divisão, menos com menos dá mais. Então, eu tenho uma raiz apenas, que é 2. E aí, eu vou colocar aqui. E o gráfico tem concavidade voltada para baixo, então ele bate lá no 2 e volta. Ó, aqui a raiz. Como o gráfico está para baixo, vai dar negativo para a direita e para a esquerda. E aqui, ó, ele é zero, né? Porque na raiz ele me dá zero. Então, vamos lá. Quando que essa função vai dar maior que zero? Quando que ela dá positivo? Nunca. Nenhum valor de x que vai ser colocado aqui vai dar positivo. Quando que essa função vai dar negativo? Quando que essa função dá um valor negativo? Para qualquer valor, só não dá negativo aqui na raiz que dá zero. Então, eu posso colocar assim, todos os reais menos o 2. Ó, todo mundo menos o 2. E f de x vai ser igual a zero quando? Quando que ela vai dar zero? Ela vai dar zero no 2. E assim a gente conclui esse exercício. Beleza? Show de bola. Gostou dessa aula? Deixe seu joinha e se inscreva no canal. Um abraço e até as próximas aulas.